Seria coincidência que a mídia moderna nasceu em 1844? Quase metade dos adolescentes já admitem que estão constantemente em seus dispositivos. Você agora tem 2,7 mais chances de se deprimir se usar bastante mídias sociais. A mente das massas pode ser moldada no século XXI como nunca se imaginou. Sejam bem-vindos à sessão número 2 do Mente na Mídia. Nossa última sessão foi muito interessante. Repensamos o que significa ser humano, como ser humano novamente conforme o plano de Deus. E também vimos como a mídia está atrapalhando esse plano. Também vimos que o ano de 1844 foi o ponto crítico na história. Vimos como Deus está preparando um povo para apresentar a mensagem e podemos usar a mídia como ferramenta. Eu estava pensando nisso enquanto usava esse dispositivo. Ele tem um app chamado Audible, onde posso ouvir livros enquanto dirijo, por exemplo. É uma grande bênção. Também há o app do EGW2, que contém a biblioteca com todos os livros de Ellen White. São capazes de encher um carrinho de mão e agora eu posso levar comigo aonde eu for. No avião, no aeroporto, está logo aqui. A Bíblia está aqui. São boas ferramentas. Louvamos a Deus por isso, mas ao analisarmos essa sessão, a infância desconectada, estamos analisando especialmente os efeitos perturbadores da mídia na criança. Falamos um pouco disso na sessão 1, como ser humano novamente. Vocês têm que ver todas elas, ok? Caso você tenha perdido uma, acesse terceiroanjo.com. Você pode achar lá toda essa série e muito mais. Lá existem todos os tipos de materiais proféticos, sobre saúde, família. Basicamente, todo o nosso material está lá. Nós gostamos de usar a boa mídia. Então, terceiroanjo.com é um grande recurso para ficar em dia se você perdeu as primeiras sessões. E vocês não podem perder a sessão 3, mídia antissocial. Essa é extremamente importante para jovens, adultos jovens e mais velhos que estão imersos em muita mídia social. Esta sessão é mais sobre o desenvolvimento infantil. É muito importante para todos, não se desliguem dela, se vocês não tiverem filhos, pois as crianças importam para todos. Elas são o futuro da igreja, são o futuro da sociedade. A propósito, serão elas que terminarão a obra. Nossos jovens sonharão, nossos jovens terão visões. A Bíblia diz que as criancinhas deram louvor a Jesus quando ele entrou em Jerusalém. As crianças são muito importantes para Deus e ele se preocupa com a saúde delas. Falaremos mais disso. Se pensarmos nas próximas sessões, a 3 e a 4, intitulada Drogas Digitais, essa é extremamente importante para todos que usam um dispositivo de mídia. Vocês verão como a mídia pode viciar. E na sessão 5, o povo do livro na era do app. Bem, acho que chega de introdução. Estou muito empolgado com essa sessão aqui. Eu tenho um enorme carinho por ela. Espero que repassem aos pais com os filhos. Não somente a eles, mas a educadores, pessoas de escola. Essa série é útil para todos eles. Compartilhem, é muito importante. Acessem terceiroanjo.com. Continuem ajudando a disseminar essas informações. Vamos começar com uma oração. Pai, nós te agradecemos muito por teu amor por nós e a confiança que podemos ter em teus caminhos e em tua orientação. Dá-nos sabedoria, discernimento, e se precisarmos corrigir o nosso rumo, nós pedimos encarecidamente que nos dê forças para isso, Pai. Diga, esse é o caminho, ande por ele. Nós te amamos, Senhor. Nos ajuda. Esteja em nossas mentes ao formar nossos pensamentos, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Um pouco antes de sua morte, 2 anos antes, Steve Jobs foi perguntado numa entrevista sobre seu novo dispositivo, o iPad. Era um tablet, um smartphone que transformou uma geração e mudou o mundo. O iPad foi grandioso e lhe perguntaram: como seus filhos veem esse dispositivo, que logo estará nas prateleiras e mudará a vida de todos? Seus filhos devem estar bem por dentro disso. É um brinquedo, é uma ferramenta fantástica. O jornalista não acreditou na resposta de Jobs. Meus filhos nunca usaram um tablet. O quê? Os filhos de Steve Jobs nunca usaram um tablet?
Não. Nós limitamos a quantidade de dispositivos em casa, disse ele. Ninguém anda por lá com a cara colada em dispositivos, em telinhas. Bem, o jornalista pensava que o Steve Jobs tinha paredes touchscreen, mas parece que o Steve Jobs estava indo na contramão da cultura que ele estava liderando. Não é somente os Jobs, mas a família do Bill Gates. Seus filhos tinham apenas permissão para usar a internet por 45 minutos por dia. E não acaba por aí. O atual CEO da Apple disse: "Não quero meu sobrinho em redes sociais." Ele está dizendo que a mídia social pode ser prejudicial aos jovens. Falaremos disso na próxima sessão em A Mídia Antissocial. Tim Cook não tem filhos, mas para as crianças com quem ele se importa, no caso o sobrinho dele, ele diz: "Eu não quero que ele fique online em mídias sociais." Esse é Adam Alter, autor do livro Irresistível. Neste livro, ele fala de vários projetistas de videogames que se abriram para ele em entrevistas e admitiram que não jogariam os próprios games que a indústria para a qual trabalham está lançando. E por quê? Porque sabem o quão viciantes são? Não querem nem saber deles porque são muito viciantes? Esse pessoal parece saber de alguma coisa, não? Essa é Alex Constantinopoulos, CEO da The Outcast Agency, empresa de tecnologia. Ela tem criancinhas em casa e sabe o que ela faz? O de 5 anos tem 0 tempo de tela. O mais velho, 30 minutos no máximo. Ela não é a única assim. Não só os CEOs, mas também engenheiros de vários níveis. Os de baixo escalão, médio escalão, alto escalão, até mesmo os gurus da tecnologia no Yahoo, Google, eBay, etc. Houve várias análises e descrições jornalísticas dessa comunidade. E no Vale do Silício, onde foram entrevistados, eles se abriram. Sim, nós não permitimos muita mídia aos nossos filhos. Na verdade, se um dos colegas vir outro com um bebê de 3 anos no iPad, diria: "Ei, o que há de errado com você?" Você consegue eles dizendo isso um para o outro no Vale do Silício, onde fazem esses programas, onde as grandes empresas estão operando, são até mesmo conhecidos por fazerem as babás assinarem um contrato que não a permite dar tempo de mídia para suas crianças. Elas não podem nem ficar no celular. Eles têm que brincar com coisas reais. Esse pessoal sabe que a mídia afeta as crianças. Insistem que as babás e suas famílias sejam rígidos com mídia. Aliás, a escola mais procurada no Vale do Silício é a Waldorf School of the Peninsula. E você sabe pelo que as escolas Waldorf são famosas? Papel e lápis, quadro e giz, cultivo do solo, horta. Elas fazem coisas fisicamente manuais do mundo 3D. Nada de tecnologia, de ensino baseado em tela. Não, não. Fiquem atentos para a sessão 5, O Povo do Livro na Era do E. Falarei da tecnologia de ensino, que é uma farsa de 60 bilhões de dólares. Mas a Waldorf sabe disso. Eles não têm nenhum ensino em tela até que as crianças cresçam. Aí sim passam a incorporar de maneira que traga benefícios. É isso que os executivos, engenheiros, gurus técnicos de todos os níveis estão fazendo no Vale do Silício. Esta daqui é Cherry Turkle, que diz: "Estou aqui, no MIT, rodeada de super técnicos, e está acontecendo a mesma coisa. Todos estão numa escola Montessori, com regras que proíbem computadores nas refeições, no café da manhã, aqui, ali, na sala de aula. Ocorre a mesma coisa." Saiu no New York Times um consenso sombrio sobre telas e crianças surgindo no Vale do Silício. Quem está mais perto de algo é geralmente o mais cauteloso com isso. Os tecnólogos sabem como funcionam os celulares. E muitos decidiram que não querem seus filhos perto deles. Uma cautela que tem fermentado lentamente e se tornado um consenso naquela região. Os benefícios de telas como ferramentas de aprendizagem são exagerados e os riscos de vício são muito mais elevados. Temos a infância desconectada no Vale do Silício. O que eles sabem que nós não sabemos? Vejam só, infância desconectada, crianças conectadas à natureza, com relação aos pais, brincando com coisas, trabalhos manuais. Esse é o tipo de conexão que buscamos. Uma infância desconectada da mídia, especialmente nos primeiros anos. O artigo diz que os criadores dessa tecnologia sabem disso. Eles estão mais cautelosos com isso do que nós. Como falei, trata-se de um tabu social na comunidade deles, na cultura deles, se os seus filhos estiverem usando dispositivos.
Isso não quer dizer que 100% deles são assim, mas é um consenso crescente, como disse o artigo. Estão tentando se adequar a isso. Ouça o que alguns deles estão dizendo. Uma mãe no Vale do Silício foi entrevistada e eliminou completamente o tempo de tela para os seus filhos de 5 e 3 anos de idade. Parecido com o relato de Alex Constantinopla. Seus filhos veem um programa em família por semana. Um programa. E eles não estão interagindo com aquele monte de coisa, videogames, efeitos altamente estimulantes, interativos. Não. É apenas sentar e assistir. Mas sabe, eu ainda aumentaria a norma quando eu penso, que tipo de mídia, qual idade, qual dispositivo? Os estudos revelam em que tipos de dispositivos o tempo de tela interativo na infância se mostra prejudicial. Onde há uma hiperestimulação do sistema nervoso. Já falamos sobre isso na primeira sessão. Mas quando se trata de ver uma programação informativa, queremos que seja informativa, espiritual, mas num ritmo lento. Ou seja, um ritmo mais natural de se ver programação na TV. E é claro, estamos falando de informação espiritual, não teatral, ou entretenimento de Hollywood. Estamos falando de um vídeo educativo, de um sermão, ou algo como esse vídeo agora que vocês estão vendo. Teremos padrões com os nossos filhos ao crescerem e limitando o tipo de mídia conforme a idade deles. A intenção não é lançar bebês de colo em telas, mas o uso de vídeos como uma ferramenta de aprendizagem em idades mais avançadas pode sim vir a ser benéfica. Athena Chavarria, que trabalha como assistente executiva no Facebook e que está no braço filantrópico de Mark Zuckerberg, disse: "Estou convencida de que o diabo vive nos nossos telefones e está causando estragos em nossos filhos." Acho que ela concorda com aquele pensamento. A última criança da classe que ganhar um celular, vence. Essa é a mentalidade dessa gente. A última criança da classe que ganhar um celular, vence. Estes são os grandes do entretenimento, de Hollywood, da música, etc. O que todos eles têm em comum? A mesma coisa. Não permitiam que os seus filhos pequenos assistissem entretenimento de Hollywood, música, que eles mesmos estavam lançando. Se pensarmos, será que vamos fazer mídia de qualidade para crianças mais velhas? Além de garantir que seja espiritual, informativa, com ritmo natural, mas também conforme Filipenses 4:8, que diz: tudo que é verdadeiro, sem considerar desenhos tolos, sem sentidos e bobagens. Tudo que é verdadeiro, respeitável, amável, de boa fama, virtude, louvor, nisto pensai. Fundamentemos nossos padrões no lar com base nos padrões da Bíblia. E também naquilo que sabemos ser melhor para o desenvolvimento infantil, em ritmo não tão rápido, não tão parecido com videogames e produções de Hollywood. Ao pensarmos no desenvolvimento da mente de Cristo, já vimos esse slide várias vezes, a mente da mídia versus a mente de Cristo. É isso que buscamos para os nossos filhos e para nós mesmos. Queremos ter a mente de Cristo. Filipenses diz: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que haja essa mente em nós. Queremos esse desenvolvimento, essa renovação. Queremos que a mídia entre em cena aprimorando e não prejudicando isso. Bom, outra coisa a respeito de Jobs e Bill Gates, esses grandes gurus de tecnologia, é que eles têm padrões muito rígidos. Parece que os grandes gurus da tecnologia todos sabem disso. Outra coisa que esse pessoal parece entender é do valor do tempo da refeição. Juntos, em família. Em suas entrevistas, todos disseram: algo muito importante na minha casa é a hora da refeição. Insistimos em ter tempo para a família, sem dispositivos. Sério, não estou brincando, eu vi isso na porta de entrada de um restaurante. Nós não temos Wi-Fi. Conversem. Façam de conta que é 1995. A Universidade Estadual da Pensilvânia fez um estudo com casais e, através deles, descobriu que enquanto estavam em um encontro romântico, comendo, conhecendo-se melhor, se divertindo, como casal casado ou só de paquera, estudaram isso e descobriram que a maioria das pessoas diz que, quando estão nessa situação, geralmente a tecnologia interrompe o momento. Olha que chato. Alguém recebe um SMS, uma notificação de mídia social, ou de repente alguém pega o celular e já não estão mais juntos.
chamam isso de tecnoferência. Um bom termo, tecnoferência. É claro, quanto mais tecnoferência, menos satisfação na relação. Parece óbvio, não? Quanto mais permitimos esse intruso em nossa relação mais íntima... Puxa, a hora de comer em família, o que aconteceu com isso? Era algo que dávamos tanto valor. Temos aqui um estudo da Universidade de Michigan. Eles constataram que na hora de comer nas casas, quando tinha o celular, os estudiosos disseram que aumentava a tensão, especialmente entre pais e filhos. No momento em que os pais ou filhos estavam usando seus dispositivos durante a refeição, a tensão aumentava. E o estudo diz que trazia contaminação social no lar. Contaminação, tecnoferência. Termos que estão sendo analisados sobre algo que deveríamos saber. Precisamos que pesquisadores nos digam, olha, quando você estiver comendo, não envie SMS. Precisamos estar juntos. O conceito de estar junto é uma arte que foi perdida. Será que Deus tem uma resposta para isso? Claro que sim. Deuteronômio 6 diz... Pais, falem essas coisas com os seus filhos, deitando-te e levantando-te. Temos a adoração matutina e vespertina aqui. Andando pelo caminho e assentado. Já leram isso? Deuteronômio 6. E diz assim, assentado em tua casa, fale sobre a palavra de Deus. Onde geralmente nos sentamos junto em nosso lar? Na refeição. É um tempo sagrado em família. E eu digo sagrado porque Salmo 128:3 diz, os nossos filhos crescerão como plantas de oliveira à roda da mesa. Perceberam? Os filhos crescem e se desenvolvem à mesa. O que acontece à mesa? Partimos o pão, agradecemos a Deus. É um momento espiritual. Pedimos bênção de Deus sobre a refeição. Nós conversamos, olhamos uns aos outros. Já é um começo, né? Olhar um para o outro. Como foi o seu dia? As crianças aprendem boas maneiras, etiqueta social. Também aprendem a mensagem de saúde, como viver de maneira saudável. Falamos dos nutrientes, dos alimentos, da bênção de Deus, gratidão, alegria. Há grandes benefícios culturais neste momento, na hora da refeição. É uma instituição cultural muito importante, uma coluna da sociedade. A Bíblia diz que os filhos crescerão à roda de nossa mesa. Mas sabemos que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Já notaram a parte seguinte? Desobedientes a pais e mães? Sem afeto natural? Tem uma crise moral nos últimos dias, especialmente no tocante às famílias. Desobedientes a pais e mães, sem afeto natural. Sabe, é na infância que se aprende a desenvolver esse caráter. E se as crianças estão aprendendo desobediência na infância, e se estamos perdendo afeto natural uns pelos outros por estarmos indo a várias direções, presos aos celulares, não tendo sequer hora de comer juntos, Deus tem a resposta para isso. Tempo para refeição. Fiquem juntos, brinquem juntos, aqui, ali. Mas o diabo também tem suas respostas. Vamos atrapalhar tudo isso, vamos fazer os filhos desobedecerem os pais, tiraremos o afeto natural, a família se amando. Tudo isso está sendo atacado nos últimos dias. Jesus disse em Lucas 12, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os inimigos dos homens serão os membros do seu próprio lar. Um lar dividido nos últimos dias, disse Jesus. É isso que vai acontecer. E Paulo, em 2 Timóteo 3, diz, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos nos últimos dias, estamos vendo o cumprimento de tudo isso hoje em dia. Estamos vendo o colapso moral da sociedade no ambiente familiar. Sabe, é algo trágico e triste que menos de 1 a cada 50 pais, quando estão em casa com os filhos, não interagem com eles. Isso é um absurdo. Simplesmente não interagimos mais com os nossos filhos e estamos na mesma casa. O que estamos fazendo? Estamos em nossos celulares. Mas sabe de uma coisa? 84% do tempo que a família está em casa não estão sequer no mesmo cômodo.
Lembram da Sherry Turkle, aquela autora do MIT, que falou dos técnicos que não querem computadores em todas as partes? Ela escreveu um livro chamado Sozinhos Juntos. Estamos no mesmo espaço comum, mas sozinhos, isolados. Colocamos as crianças com tempo de tela, uma babá bem conveniente. Mas adivinhem, um estudo analisou quanta interação pai e filho há com os filhos quando estão em jogos, iPads, videogames, vendo TV. Enquanto as crianças estão na tela, a maioria dos pais tem zero interação com os filhos. Nada. Isso é impressionante. Mas sabe, precisamos admitir uma coisa. Todos somos culpados disso. Nós nos ocupamos de outras coisas. Não estamos dizendo metade do tempo, não, nem um pouquinho só. Não, zero interação. Durante esse tempo que as crianças estão na tela. Crianças passam 2 vezes mais tempo no celular que conversando com os pais. O que vamos fazer com isso? Será que Deus tem resposta? Pais, falem disso com seus filhos ao se levantarem, ao deitarem, ao andarem pelo caminho, sentados. Mas a realidade é que a resposta do mundo para isso é robôs sociais. Veja só, o governo gasta $440 mil para que robôs contem histórias para crianças. Há uma necessidade básica para as crianças se desenvolverem socialmente e elas estão perdendo todas as marcas de inteligência emocional que se obtém quando as crianças têm contato facial com os pais. Mas com a mídia quebrando isso e as famílias 2 contra 3 e 3 contra 2, os afetos naturais se desvanecendo, temos uma geração surgindo sem essas habilidades sociais e emocionais. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Mas a resposta do mundo é o quê? Robôs sociais. Para ensinar simpatia às crianças. Não, o robô não consegue fazer isso. Robôs sociais. Essas 2 palavras são um paradoxo. Um robô pode fingir sociabilidade, amor, cuidado, mas não é de verdade. Essa é a resposta do mundo, mas eu prefiro voltar à de Deus, seu desígnio à família, recapturando a esperança, a visão e a alegria. Metade das famílias enviam mensagens de texto para os da mesma casa. Especialistas dizem que tal loucura pode ter um efeito catastrófico na família. Eu adoro quando os pesquisadores dizem abertamente, na lata, está contaminando o ambiente da família. É catastrófico em seus efeitos sobre a vida da família. Estão dizendo como realmente é. Demos a urgência nisso. Precisamos elevar nosso pensamento para vermos a importância da infância. Essas criancinhas estão sendo formadas e é criminoso que sejamos tão negligentes. Até os sociólogos seculares e gente ligada a desenvolvimento infantil se referem à primazia da família. A família é suprema, prioridade número 1. Ela ajuda a criança a aprender não somente integridade, caráter, sociabilidade, empatia, amor, como interagir para ser um membro positivo da sociedade, mas no sentido das relações humanas em geral, conhecimento, habilidades, tudo o que se refere a ser humano está sendo formado ali no círculo familiar, naquela unidade. E somente o plano de Deus pode contra-atacar o inimigo. O Centro para o Futuro Digital descobriu que, em um período de apenas 5 anos, o percentual de americanos que está passando menos tempo com a família agora aumentou porque a internet subiu 3 vezes. 3 vezes mais pessoas dizem que não passam mais tempo juntos como antes por causa da internet. 3 vezes mais pessoas dizem isso do que em comparação ao estudo de 5 anos atrás. E estão certos, o tempo em família realmente foi para o espaço. Portanto, podemos dizer com clareza e certeza de que a mente da mídia é solitária, mas a mente de Cristo é conectada. Deus tem a resposta. Ouçam essa maravilhosa profecia. Em Malaquias 4 diz que as famílias estarão divididas nos últimos dias. Mas temos uma solução, uma cura. Lá diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, o que implica que estavam desconexos, mas se conectarão antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor.
Os corações dos filhos e os dos pais se convergirão novamente. Louvado seja Deus, isso não dá esperança a vocês? Não enche vocês de alegria ao sabermos essa profecia? Há muitas profecias do fim do mundo, destruição, tudo caindo aos pedaços. Senhor Jesus, volte logo, mas aí tem uma profecia boa. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo e testemunha a todas as nações. Esta é uma profecia que podemos cumprir. É positiva. Apressamos a segunda vinda de Cristo, diz-nos Pedro, por nossas boas obras. E então os corações dos filhos e dos pais se voltarão uns para os outros. Mas vocês acham que o diabo conhece essa profecia? É claro, ele tem usado a mídia para destruir as famílias. Então, por que as crianças? Pensem em outras épocas da história humana, em que Deus iria fazer algo grandioso. Por exemplo, quando Deus iria tirar o povo do Egito. Moisés seria o líder escolhido para fazê-los cruzar o Mar Vermelho, dar-lhes sua lei no Monte Sinai, estabelecer o ritual do santuário, levá-los à Terra Prometida, o evento mais redentor na história humana até então. Avançamos à primeira vinda de Cristo, o evento mais significativo. E agora, o tempo em que estamos, o juízo celeste começou. O período da purificação do santuário. Aqui estamos, de acordo com Daniel 8:14. Este é, no momento, na cronologia, o terceiro evento mais importante da história humana. Em cada um deles, o diabo parece ter um ataque preparado para as crianças. Faraó lançou os bebês meninos no rio. Herodes matou os bebês meninos na região de Jerusalém, da Judéia, para tentar evitar que o Messias surgisse. E hoje, talvez digam que as vidas dos que não nasceram estão em perigo de um modo incrivelmente catastrófico. Temos ali um ataque físico, mas ainda pior do que isso, lembre-se, Jesus disse para não tememos quem pode matar o corpo, mas a alma. Então, o ataque à alma por parte do diabo é pior. É ainda pior que os assassinatos que acontecem ao longo da história e hoje. Satanás tem motivos para isso? Deus tem um plano para os filhos? Foram as crianças que disseram, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Elas anunciaram a primeira vinda do Mestre em um jumentinho. Moisés foi salvo por uma menininha, sua irmã mais velha, que se apresentou e salvou o dia para que ele fosse educado como profeta. Assim como aquela menininha e outras crianças, Deus tem um papel importante para elas nos últimos dias. E o inimigo não está contente com isso. Sempre que o inimigo vier como inundação, o Senhor pode elevar o estandarte contra ele, conforme diz Isaías. Deus seja louvado por isso. Mas a pérfida natureza desse ataque é a infância. Ouçam essa citação de James McNeill, pioneiro do marketing para as crianças. Ele disse o seguinte há algumas décadas: o embrião de um consumidor começa a se desenvolver no primeiro ano de vida. As crianças iniciam sua jornada de consumidores na infância e certamente merecem consideração como consumidoras nessa fase. Isso faz o meu sangue ferver. Como pai, como um bebê nos meus braços, fico pensando, tem uma grande corporação de olhos nos meus filhos, esse pequeno ser humano que tem menos de 1 ano de idade e já estão de olho nele. As crianças são vistas como consumidoras. Vamos direcionar o marketing a elas, marketing, em toda parte, na nossa direção. Estão nos persuadindo, manipulando-nos. Eu já falei bastante sobre programas infantis em outra série que fizemos. Se vocês ainda não viram Mídia no Cérebro, vão para o CD 2 e vocês ficarão impressionados com o que está ali. Estão manipulando, controlando a mente das pessoas, disse o fundador dessa coisa toda. Mas em décadas recentes, eles dizem, não capturaremos as mentes só dos mais velhos, vamos começar desde o comecinho. 1 ano de idade. Essa é Lucy Hughes, vice-presidente da Initiative Media, co-criadora do Fator Amolação. Ela diz numa entrevista em um documentário, alguém me perguntou, Lucy, isso é ético? Você está basicamente manipulando crianças com marketing e publicidade? Mas antes de lhes dar a resposta, em primeiro lugar, não costumava ser legal nos Estados Unidos, isso era ilegal. Era contra a lei regulamentar você fazer comerciais para crianças. Isso era proibido.
Elas não diferenciam a realidade da fantasia, são uma presa fácil. Deixe-as em paz era o padrão ético da época. Mas isso foi desregulamentado nos anos 80. Hoje, muitos nem se lembram de uma época em que não havia propaganda para as crianças. Mas isso não era comum até 34 anos atrás. Lucy Hughes era uma das profissionais dessa área e foi entrevistada. Ela lança a si mesma a pergunta: seria ético o que eu faço? Direcionar as crianças é ético? Veja a resposta. Eu não sei. Mas o nosso papel na Initiative é rodar produtos, e se conseguimos fazer isso com certa execução criativa, colocados num certo tipo de veículo e mídia, então cumprimos nosso papel. As crianças são consumidores do futuro, são consumidores adultos. Portanto, o que fazemos é construir esse relacionamento enquanto ainda são novas. Nós a fisgaremos quando for adultas. Isso é o melhor que ela pode dizer para parecer algo bom. Não sei se é ético, mas construiremos um relacionamento com elas. E as fisgaremos quando forem adultas? Bem, pelo menos obrigado por nos contar a verdade. Veja, eu não quero ficar bravo com ela, porque nossa luta não é contra carne e sangue. Não vamos esmurrá-las. Mas lembremos que Romanos 16 diz acerca do inimigo das almas: o Deus da paz o esmagará. Em breve, Satanás será esmagado e parará de fisgar crianças. Ele vai sair da cena logo, logo. Mas querem ver algo interessante agora? Sobre o marketing de crianças? Desde 1984, quando desregulamentaram isso, os gastos com as crianças foram às alturas. No decorrer dos seguintes 30 anos, gastos com as crianças aumentaram em uma média de 30% ao ano. A título de comparação, os gastos das outras pessoas cresceram a 3,5%. Esse é o PIB, como chamamos. 3,5% é a média do PIB a cada ano ao longo da história. As crianças vão numa taxa de aumento 10 vezes mais rápida que essa. As crianças hoje gastam 40 bilhões de dólares por ano e influenciam seus pais a gastar outros 700 bilhões de dólares por ano. Isso é o mesmo que o PIB total de 115 países juntos. Somente as crianças dos Estados Unidos, 700 bilhões, e chamam isso de fator amolação. Vamos treinar as crianças a treinarem seus pais, a levá-las ao McDonald's, comprarem besteiras, brinquedos, videogames, etc., e assim gastarem 700 bilhões de dólares, mesmo que o que gastam 115 países juntos no mundo. Somente as crianças dos Estados Unidos, porque esse fator amolação funciona, porque o marketing funciona, é terrivelmente antiético. Não, não é ético. Não sabem discernir a realidade da fantasia. Deixem as crianças em paz. Não vamos conseguir que mudem as leis sobre isso, certo? Então terei uma lei na minha casa. E diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então podemos nos desconectar desse complexo de mídia, do lixo de Hollywood, de toda a porcaria que vem para os nossos filhos, e assim podemos protegê-los, dando-lhes uma boa infância, e eles nem saberão o que acontece na mídia do mundo. O que você vê quando entra no avião hoje em dia? Telas brilhando. Eu estava lá no avião há pouco e não pude crer no que eu via. Não, Senhor, não seja assim. Faziam publicidade aos pais com a seguinte frase: para que comprassem os itens de entretenimento de voo para que as crianças vissem os filmes, e diziam: mantenham as crianças felizes por horas sem fim. Horas sem fim? Vamos ficar nisso por horas sem fim? Era o gancho de marketing para os pais comprarem vídeos para os filhos assistirem. Mantenham as crianças felizes, é o que dizem os anúncios de televisão. E quando a bateria do aparelho da criança morre, vemos um anúncio dizendo: compre um novo aparelho com um processador melhor, com uma bateria melhor, para que você nunca pare de assistir. A publicidade é: veja, assista infinitamente. Não pare de assistir nunca. Mas, Scott, será que os pequenos não podem aprender com dispositivos móveis? Estamos pegando pesado aqui contra essas coisas, não é? Será que eles podem ser benéficos para as criancinhas? O Dr. Dimitri Christakis estudou isso e disse numa entrevista. Ele disse o seguinte: o que realmente sabemos quanto a bebês que brincam com iPads é que
Eles não transferem o que aprendem do iPad para o mundo real. Para os bem pequenos que pegam um dispositivo para usar ou brincar, você acha que eles estão aprendendo alguma coisa lá? Mas o que ele estudou acerca da conduta e mente dos pequenos, quando no mundo tridimensional elas brincam com o iPad de blocos aqui, no iPad, blocos de montar no iPad. Bebezinho se divertindo com isso. E agora pedimos ao Joãozinho que monte esses blocos. Joãozinho não é melhor montando os blocos que uma criança que nunca jogou no iPad. O Dr. Dimitri, principal pesquisador de uso de mídia infantil na primeira infância e bebês e crianças, diz: é como se tivessem que começar tudo de novo. Me desculpe, mas não é como se elas têm que começar tudo de novo. É como se jamais tivessem montado os blocos antes. Porque nunca montaram blocos antes, somente no iPad, montando bloquinhos no iPad, isso não é vida real. Ele também diz que criancinhas ficam mais viciadas em dispositivos com tela do que adolescentes. E os adolescentes parecem ser mesmo o maior grupo viciado. Eles fizeram o seguinte estudo: se dermos um brinquedo a uma criança e ela brinca, se diverte, e você disser, posso pegar de volta? Isso vai causar um pouco de problema, não é? 1/3 das vezes em que uma criança tem que devolver o brinquedinho dela, a situação acaba em tensão, 1/3 das vezes. E se for um dispositivo, um iPad, um celular? O pesquisador diz, posso pegar de volta? Bem, as crianças não ficam bravas, elas enlouquecem. As taxas são muito maiores, pois a tecnologia é projetada para viciar. Vamos falar disso no futuro. Isso é realidade, não é piada. É uma indústria multibilionária para que pais e filhos estejam com dispositivos. Um estudo descobriu que apenas 1 hora por dia de tempo de tela para as crianças está aumentando o risco de problemas de saúde mental na faixa etária de 2 a 5 anos. 1 hora por dia. Todos os problemas psicológicos e emocionais que uma criança pode desenvolver aumentam. Não é tão ruim quanto os adolescentes, pois eles têm taxas mais elevadas de distúrbios mentais com a mídia. Mas os pequeninos são ainda mais viciados. A diferença é pequena, mas existe, para os que gostam de entrar em detalhes. Mas que tal 9 minutos de um desenho em ritmo acelerado? Um desenho. Todos os desenhos agora são em ritmo acelerado, com bastante entretenimento, coisa acontecendo. O que isso causa na criança? Bem, 9 minutos de Bob Esponja reduz a capacidade de atenção para crianças de 4 anos e prejudica sua memória, reduzindo a capacidade de retardar a gratificação e aumenta o comportamento agressivo. E nós não queremos isso. É por isso que eu já disse que, ao fazer vídeos informativos, devemos fazer isso quando elas forem maiores e que tenham um ritmo natural. Porque quando pensamos no propósito, se estivermos fazendo mídia para fins de entretenimento, para estimular e ter um grande surto de prazer, que tipo de coisa será? Entretenimento teatral, desenhos, algo que fisgue a criança e consiga sua atenção. Agora, passemos de entretenimento para edificação. Se tivermos que usar mídia com idades maiores, usemos com vistas à edificação em quantidades pequenas, limitadas. Mas esses desenhos têm ruídos repentinos, movimentos rápidos pela tela, contraste de cores, estímulos em excesso. Na verdade, a mente de todos, não só das crianças, sofre com isso. Tem estudos que falam da taxa de flash, escolha de cores, padrão e contraste, e isso aumenta o comportamento agressivo? Falando nisso, não apenas desenhos para as crianças, mas qual seria a primeira coisa para aumentar o comportamento agressivo nelas? Videogames! Videogames de violência. Os videogames tornam as crianças mais suscetíveis à violência. Pesquisadores fizeram uma análise de 24 estudos de locais ao redor do mundo, desde 2010 a 2017, com mais de 17 mil participantes, entre 9 e 19 anos. Estão acompanhando? É um grande estudo. Uma análise de 24 estudos, 17 mil participantes, muitos dados aí. Na verdade, isso não é uma análise, é uma meta-análise, é um estudo com muitas pesquisas realizadas juntas nos últimos anos.
Então, os videogames violentos aumentam a propensão de envolvimento em atos, pensamentos e condutas agressivas? Pela contemplação somos transformados. Sabemos disso, é uma lei da natureza. Bem, eles descobriram que crianças que jogam videogames violentos demonstram uma tendência maior para comportamento físico agressivo. Mas não é só a violência dos jogos. Não para por aí. Acontece uma redução na função executiva por apenas jogar videogames. E ponto. Lembram dos estudos que mostramos, onde falamos de déficits de atenção na central executiva? Sim, que também é o mesmo lugar para o domínio próprio, regulagem emocional e tudo mais. Se reduzirmos a função executiva no córtex pré-frontal do cérebro por jogar videogames, não importa se tem muita, pouca ou nenhuma violência. Ter violência aumentará levemente o efeito. Mas a maioria dos problemas vem apenas de jogar videogame e ponto. Esse estudo diz que TV e videogames no quarto aumenta risco infantil de agressão. A mente da mídia é agressiva e até mais propensa à violência. A mente de Cristo tem domínio próprio. Respire fundo. O fruto do Espírito é domínio próprio. Mas Deus tem uma resposta para isso. Ele sempre tem uma resposta aos ataques do diabo. Vimos como melhorar a função executiva na sessão anterior. Isso tinha que ver com a exposição à natureza. E o mesmo ocorre aqui. A doutora Dunklin cita pesquisas sobre ambientes verdes reduzindo atos agressivos. Aí está a resposta. Vamos brincar lá fora. Hora de ir para fora. Toda mãe sempre soube disso. Vamos correr por aí, andem de bicicleta, pedalem, fiquem na natureza. Isso reduz a agressividade. E sabe do que mais? Aumenta o controle de impulsos. Está tudo relacionado ao córtex pré-frontal. Isso é muito bom. Queremos que os nossos filhos todos tenham um bom córtex pré-frontal. Falando de controle de impulsos, lembro-me de ter ouvido que os jovens que jogam videogames se tornarão os melhores motoristas, não é mesmo? Ao completarem 16 anos, sua visão espacial será treinada, sua percepção visual será melhorada, a sua capacidade de atenção será maior, graças aos videogames que eles jogam tanto. Bem, os melhores motoristas que o mundo já viu, que, aliás, são divulgados pela indústria de videogame. Aliás, não deixe de assistir Mídia no Cérebro 5, ok? Disco 5, O Fim da Aparência. Nele, eu analiso os supostos benefícios do videogame e mostro que, na verdade, eles não são um benefício. Ou, no máximo, um benefício que também pode ser atingido de maneiras convencionais, só que sem a desvantagem do vício. No fim das contas, as crianças podem aprender todas as habilidades das quais precisam em plataformas não virtuais. E eu me lembro que um dos benefícios seria torná-los bons motoristas. Bem, o que na verdade acontece é que os jogadores são mais descuidados do que aqueles que não jogam videogame. Eu não estou dizendo que se você joga videogame você é um motorista ruim, mas o que eu quero dizer é que com um melhor lóbulo frontal você será um motorista menos descuidado. Pois, ao se reduzir a função executiva, está se reduzindo o controle de impulsos. Por exemplo, se você está no trânsito e algo estressante acontece, você tem mais probabilidade de ser um motorista descuidado se tiver uma baixa tolerância à frustração e função executiva em seu cérebro. Todos podemos melhorar nisso. Veja, eu não quero acabar com quem joga videogame, mas esse negócio de se tornar grandes motoristas porque joga videogame acaba sendo uma faca de dois gumes, porque de um lado você perde a função executiva e tolerância à frustração e controle de impulsos. Não é uma boa troca? Por falar nisso, será que podemos ganhar capacidade de raciocínio 3D e pensamento espacial em um mundo não virtual? É claro, o mundo é tridimensional. Se nossos filhos o vivenciam brincando com coisas reais, construindo coisas na horta, o que for, é o mundo 3D em que vivemos. Não é algo difícil que temos que ensinar e aprender. Depois do exemplo do motorista, a mente da mídia é impulsiva. A mente de Cristo, porém, é deliberada. Vemos isso na primeira infância, ao crescerem com videogames. Vemos também nas pesquisas, às vezes em nossos próprios filhos, e começamos a trabalhar com isso. A partir de agora, vou proibir mídias, só teremos um tanto desta e para esta idade. Muito bem, firmes, incrível. Pais, vocês estão fazendo um bom trabalho. E eu sei que pensaram nisso antes mesmo de chegar a esse seminário. Porém, o ponto cego que muitas vezes enfrentamos como pais
é que só vemos a mídia dos filhos e nos esquecemos da nossa mídia. Sim, a nossa. Aqui estamos no telefone e as crianças ignoradas. Talvez o bebê esteja entretido brincando aqui. Ele está com seus brinquedinhos se divertindo. Eu só vou dar uma olhadinha no meu celular, rapidinho. Talvez eu tenha uma mídia social, uma notificação, e de repente segundos se tornam minutos, minutos se tornam em muitos minutos. Psicólogos analisaram esse comportamento e perceberam que nós não temos ideia de quanto tempo passamos no celular. E as crianças percebem isso, elas não estão alheias a nós. Aquele bebê que estava brincando com seu brinquedinho estava olhando para mim o tempo todo. Achei que ele estava completamente distraído, pensamos nós. Mas não, as crianças nunca se distraem de seus pais. Elas sempre o acompanham com os olhos. Vemos o olhar no rosto delas e essa falta de conexão. E eu aqui, preso a este aparelho. Veja a minha cara. E o que a minha expressão está comunicando ao bebê? Que você é amado, valorizado, eu presto atenção em você? Não, elas acabam não criando um vínculo de segurança conosco, e isso é extremamente importante. O vínculo de segurança é o modo pelo qual os nossos filhos desenvolvem a base para todo o resultado que buscamos. Desde regulamento emocional até capacidade de atenção, inteligência, motivação, perseverança, curiosidade, caráter, espiritualidade, etc. Tudo o que estamos buscando. Queremos um laço seguro entre pais e filhos, que ajudará a aprimorar integralmente o desenvolvimento da criança. Esta imagem resume como muitos se sentem, um fumante passivo. Você pensa, puxa, eu não fumo, eu não quero ser fumante passivo, eu não gosto dessa fumaça nos meus pulmões. Mas sabe o que acontece? Às vezes as crianças nem têm acesso a esses dispositivos e estão usando-os de segunda mão. Como se fossem um fumante passivo, apesar de eu estar no meu dispositivo, está afetando a criança também? Mesmo que elas não usem. Então a pergunta é, em quais lugares? E eu estava pensando sobre isso com minha esposa. Nós somos como todo mundo, com celulares e coisas, estamos tentando achar uma solução. Eu mesmo ainda tento achar o equilíbrio certo com a mídia. E pensamos o seguinte, ok, isso está conosco o tempo todo. Na cozinha, na mesa de leitura, na sala, seguindo-nos e interrompendo-nos. Então vamos fazer o seguinte, estão vendo essa foto? O telefone com gancho? Vamos criar um gancho novamente. Lembra quando era assim? E se saísse do aparelho faria um som terrível? Muito bem, então vamos criar um gancho. É só deixar o carregador no escritório e colocar o celular ali, deixando-o ali. O celular não estará mais no jantar, causando tecnoferência e contaminação. E teremos uma vida em família novamente. Nos educaremos a fazer somente consultas rápidas? Não nos enganemos mais em nós mesmos, pegando o celular, achando que vamos ficar só um segundinho lá? Porque isso não acontece. Nós sempre acabamos usando muito, e na frente das crianças. Então pense em coisas práticas. Em quais lugares? Até nossos computadores costumavam estar num lugar, não é mesmo? Talvez até tenhamos um lugar desse na nossa casa para usar a internet, só que a gente sai de lá e a internet segue a gente o tempo todo. E eu entendo, também quero usar o celular para coisas rotineiras como câmera, estou no jardim, quero tirar uma foto do bebê engatinhando. Muitas vezes vou levá-lo comigo, mas colocarei em modo avião. Está em modo avião agora. Não serei interrompido enquanto falo com vocês. Já aconteceu e aprendi a duras penas. Todos estamos encontrando meios, são apenas ideias e dicas. Mas o que eu não quero é uma atenção parcial contínua. Vocês já ouviram falar disso? Muita gente diz, eu faço isso. Sempre me sinto culpado por dar aos meus filhos uma atenção parcial, contínua, e não a minha atenção integral. Está fatiada, dividida, tentando desempenhar muitas tarefas. Falaremos sobre multitarefa na quinta sessão, O Povo do Livro na Era do Aplicativo. terceiroanjo.com. Muito interessante. Sobre multitarefa.
Mas já se perguntou por que houve um aumento? Houve um aumento de 12% de lesões em crianças menores de 5 anos em casa. Lesões domésticas. Esse é um grande salto. Lesões em crianças menores de 5 anos aumentaram 12% depois da vinda do celular? O que está havendo? Será que estamos distraídos? Eu confesso, eu mesmo, apesar de pregar sobre isso, estou tentando melhorar nesse aspecto. E vocês vão pensar, como assim, Scott? Sim, eu estou me abrindo com vocês, não me matem aqui, ok? Estou tentando melhorar. Um dia eu acordei, saí do quarto e o bebê já estava acordado. Minha esposa estava acordada com o bebê há algum tempo já. O celular está aqui na cozinha, eu pego o celular e consulto. Não tem nada de errado com isso. O bebê está lá engatinhando no chão, vou pegá-lo no instante, consulto o clima e quando volto a olhar, o bebê está engatinhando para debaixo do móvel da cozinha, onde havia muitas ratoeiras que minha esposa havia colocado na noite anterior. O bebê está prestes a ser pego. Graças a Deus deu tempo de tirá-lo de lá. E eu disse a mim mesmo, não. Isso não foi bom. Entendem agora porque as lesões subiram 12% depois da chegada do smartphone? E eu sou a estatística. Mas em alguns casos chega ao extremo, como este aqui. Um casal coreano deixou um bebê morrer enquanto jogava um videogame. Era um jogo de realidade simulada, vida simulada. E cuidavam de um bebê virtual no videogame. Estavam depositando sua vida, energia, amor, esforços, tempo em estar online, juntos, cuidando de um bebê virtual, enquanto seu bebê real, de verdade, estava ali chorando sem ter comida por 12 horas. Um bebê recém-nascido sem comer por 12 horas. Acabou morrendo? Eu sei que é um caso isolado, não são aqueles 12% que fazem isso, mas mesmo assim, isso não devia acontecer. Mas por que temos essa tensão parcial contínua? Mais do que as lesões e os exemplos extremos de morte, é o mau desenvolvimento psicológico da nossa percepção que está sendo alterado e prejudicado. Quando estamos tão distraídos, não temos tempo de olhar para eles, nos seus olhos, de incentivá-los. Quando nossas crianças vêm, olha mãe, olha o que eu fiz, a gente só olha e diz, legal, e continua usando o celular. Nós não investimos tempo neles. Sabe o que acontece no cérebro deles quando os seus pedidos de atenção são recusados? Bem, a amígdala, o centro de medo e ansiedade do cérebro, começa a disparar. Elas entram no estado de ansiedade. Elas não têm mais certeza se elas são amadas, apreciadas, se elas realmente importam para o pai. O seu senso de alto valor acaba sendo prejudicado. E veja, não estou falando sobre idolatrar nossos filhos e colocá-los num pedestal. Eles desenvolvem um senso de autoestima saudável apenas ao darmos atenção a eles. Esse é o fator número 1 para que uma criança tenha autoestima saudável. Pais, gastem tempo com seus filhos. Só isso. Bem, parece fácil, mas na verdade não é, porque temos que sacrificar o nosso tempo com o celular. Não podemos mais trabalhar tanto, temos que gastar nossas tardes com a família, dentre outras coisas. Veja, eu não tenho uma lista completa aqui para dar para vocês, mas eu estou aqui para dar essa informação a vocês, de forma que possam bolar estratégias, coisas que funcionem na casa de vocês, para que seus filhos se sintam amados. E até os cachorros, veja só, até os cachorros ficam deprimidos pelos seus donos usarem muito smartphone. Telas e desenvolvimento espiritual. Vocês sabem o fator número 1 para que as crianças aceitem os valores espirituais que os pais querem passar a elas? Bem, na verdade, há muitos fatores. Eu tenho uma palestra apenas sobre isso. Se chama Erguendo o Remanescente. Tem muita informação boa lá, retiradas de pesquisas, do espírito de profecia. Lá vocês poderão ver como as pesquisas modernas e o espírito de profecia estão em acordo, acabam recomendando a mesma coisa. Bem, mas eu não vou citar todas as razões aqui, caso contrário não haveria tempo, mas eu darei a vocês o fator mais importante que os ajudará a fazer suas crianças a apreciarem os valores espirituais. Muito bem, o fator número 1 que ajuda as crianças a aceitarem os valores espirituais de seus pais é que essa transmissão de informação ocorra em um ambiente aconchegante, de proximidade com os pais. Isto cria laços de segurança e não atenção parcial contínua. Não distração,
Não atenção dividida com o celular, mas um momento como esse fará o coração dos pais se voltarem ao coração dos filhos e vice-versa. Que momento lindo Deus proporcionou às famílias. Isso reflete o caráter dele, que é relacional, de preocupação conosco. E conforme as crianças desenvolvem esse laço de segurança, dessa forma elas conseguem desenvolver esses passos de desenvolvimento da inteligência, integridade e caráter. Eu poderia listar aqui esses passos, mas, na verdade, eu tive a oportunidade de listá-los para uma conferência de professores. Eu estava falando para uma convenção de professores e eu queria ver quantos deles, nos últimos 10 ou 5 anos, puderam ver seus alunos decaírem quanto à inteligência, motivação, em sua curiosidade, na perseverança, na integridade e caráter. Bem, vocês sabem, esses fatores são muito importantes e nós queremos eles para nós mesmos, não é? E eu não acreditei no que eu vi. Todos os professores levantaram as mãos em relação a todos esses itens que eu mencionei. Os alunos de todos eles estão tendo dificuldades em desenvolver esses fatores. Eles estão decaindo nessas áreas nos últimos 10 ou 5 anos. A qualidade está muito ruim. Bem, e sabendo do que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias, isso não deveria nos surpreender. Outro dia, eu tive a chance de conversar com a dona de uma creche, e ela era dona de creche por 50 anos, ela conhece o ramo, e eu perguntei a ela, qual é... Bom, isso também está relacionado com aquelas coisas, mas qual é a principal mudança que você notou nas crianças nos últimos 10, 15, 20, 30, 40 anos? E ela disse, a maior diferença nas crianças de hoje é relacionada com o contato visual e as habilidades de conversação. Disse ela que é verbal e social. Envolve essas duas coisas. A habilidade de ter uma conversa, de olhar para você e ter empatia com o que você está dizendo, ou seja, problemas relacionados à inteligência emocional. Aqueles fatores que os professores concordaram que as crianças estavam tendo problemas. E aqui estamos nós nos perguntando onde está o problema. Por que é que as crianças decaíram tanto nos últimos 10, 20 anos? Por que é que elas estão decaindo em todos aqueles importantes fatores? A resposta é a mídia. A doutora Catherine, que eu vou mostrar daqui a pouco, estudou isso a um nível clínico. Ela pesquisou esse assunto para fazer o livro dela. Ela falou com professores do primário, professores do ginásio, ela fez um monte de pesquisas. E, segundo ela, o fator número 1 que está causando esses problemas é que as crianças estão tendo muita dificuldade com inteligência emocional. Conversar, interagir, comunicação verbal, dificuldade de entender as emoções do outro. Não há uma conexão entre as partes. Não estamos mais desenvolvendo essa inteligência emocional. Mas será que Deus tem uma solução para isso? Bem, a Universidade da Califórnia fez um experimento. Eles tiraram as crianças das classes e levaram para a natureza. Eles a levaram para um retiro de 5 dias, onde fizeram todo tipo de atividade, como arco e flecha, atividades de cooperação entre times, enfim, experimentaram juntos a natureza, sem mídia. Sem tela, sem celular, 5 dias. E fizeram um teste nas crianças 5 dias antes, a fim de testar a sua inteligência emocional. E então fizeram um teste depois dos 5 dias na natureza sem mídia. Adivinha o que aconteceu? Todos os fatores da inteligência emocional aumentaram. Inteligência social, leitura, expressões faciais, empatia com o próximo. Viram como o projeto original de Deus funciona? Pelo jeito, o pessoal da escola Waldorf já sabia disso. A doutora Catherine A. Steiner Adair fez uma pesquisa sobre como as crianças se sentem depois dessa desconexão. E ler os testemunhos das crianças é extremamente necessário, pois assim entenderemos corretamente como elas se sentem nesse ambiente artificial de suas casas em que elas não têm atenção. Portanto, lerei para vocês alguns testemunhos de crianças retirados desse livro, A Grande Desconexão. Não seria maravilhoso se tivéssemos uma grande desconexão da mídia, a fim de podermos reconectar os nossos lares? Infelizmente, o livro é sobre a grande desconexão entre os membros da família. Colin, de 12 anos, diz assim: para mim, fica muito claro que os meus pais estão viciados em seus celulares.
E o meu pai com o computador dele também. Por exemplo, se meu pai estiver acordado à 1 da manhã, ele vai dar uma olhadinha no cachorro e voltar para o computador dele até às 5 da manhã. Parece que ele acha que é só 5 minutos, mas não é. E no dia seguinte ele fica exausto. Ângela, de 13 anos, diz: Sabe, eu queria que os meus pais entendessem que a tecnologia não é tudo. Parece que eles não percebem que tem uma família. Por que a gente não passa tempo juntos? Eles estão sempre dizendo, espera um pouquinho, vou ligar para o escritório para ver se está tudo certo lá. Carlos, de 13 anos, diz: Meus pais parecem que ficam hipnotizados quando estão no computador. Parecem que estão viciados nele porque ficam o tempo todo ali. Tyler, de 7 anos: Minha mãe nunca larga o celular no jantar. Ela está o tempo todo dando só uma olhadinha. Penny, de 7 anos, diz: Eu imploro para minha mãe, vamos brincar. Só que ela só fica no celular. Owen, 9 anos, diz: Uma vez meu pai ignorou minha mãe por uns 30 minutos, e daí eu sentei no teclado dele. Ele me mandou de castigo para o quarto. Eu só queria ajudar a mamãe. Ava, de 11 anos. 7 anos. Muitas vezes em minha casa, quando os meus pais estão nos computadores deles, eu sinto como se eu não estivesse ali. Eles não me enxergam ali, eles nem falam comigo. Eles me ignoram o tempo todo e isso me deixa triste. Annabella, 7 anos. Meus pais estão sempre no celular e no computador. Eu me sinto sozinha, é muito triste. Quando meu pai está no celular, eu fico pensando assim: Alô, você lembra de mim? Sabe quem eu sou? Eu sou a sua filha. Você não gosta mais de mim? Porque não é o que parece. Parece que você só gosta do seu celular. Mas sabe, eu nem vou falar isso pra você porque não faz diferença. Só me faz sentir pior. Eu só imagino isso na minha cabeça. Vocês ouviram o clamor dessas crianças? Nós não podemos, como adultos, como pessoas que supostamente querem cuidar bem delas, apenas ficar sentados e vendo isso acontecer. Os pais precisam ser alertados dessas coisas e ensinados sobre a solução. Sabe, eu amo esse livro, Orientação da Criança. Nele é dito: pais, sejam criancinhas juntos com as suas criancinhas. As crianças deveriam ser como cordeirinhos, livres, correndo, e nós deveríamos fazer as suas vidas a mais feliz possível. Esse é o plano de Deus. E sabe, eu não consigo imaginar o coração de Deus ao ouvir esses testemunhos das crianças. Nossos pequeninos estão desesperados, e isso é inaceitável para Deus. Mesmo nós, com nosso senso limitado de justiça, dizemos: ai, como é triste! Mas imagine ele, que tem um senso infinito de empatia com os pequeninos. Deus projetou uma infância feliz para eles, mas o que está acontecendo é que ela está desaparecendo. E o que é a infância? A infância é composta de pais, natureza, brincadeiras, livros, trabalho. É viver a vida abundante que Deus projetou para elas. Então, se pudéssemos encher a vida delas apenas de paz, natureza, brincadeiras, livros, trabalho, pronto, acabou. A mídia não precisa estar ali. Quando o livro O Desaparecimento da Infância foi lançado, pareceu muito alarmista, mas na verdade foi profético. Hoje em dia, a infância é basicamente 1/3 de sono, 1/3 escola e trabalho de escola, e 1/3 mídia. Mas cadê o resto? Cadê os pais, as brincadeiras, a natureza? Cadê o resto? Você sabia que as crianças, pelo menos na Inglaterra, passam menos tempo fora de casa do que prisioneiros? Você sabia disso? Nós aprisionamos as crianças numa prisão virtual, mas elas não são as criminosas, nós somos. O que estamos fazendo é crime aos olhos de Deus ao destruir a infância desse jeito. A Última Criança do Bosque. Parece um título trágico, mas na verdade é muito positivo. Esse livro é cheio de esperança, eu adoro esse livro. Ele fala de todas as vantagens da natureza para a criança, mas uma das coisas que ele fala é realmente trágico.
Um estudo foi feito com crianças de 11 anos. Foi lá na Inglaterra e perguntaram para elas quantas vezes você já subiu numa árvore. Bem, parece uma pergunta óbvia, porque você pode achar que 99% delas, né? Acontece que hoje a maioria das crianças de 11 anos nunca subiu numa árvore. O quê? Isso é impossível, uma criança nunca subiu numa árvore? Eu subia em árvores na minha infância toda. Mas é isso aí, a maioria nunca subiu. E sabe de uma coisa? Quando elas foram entrevistadas, as que já tinham subido não viam a hora de descer para jogar seus videogames. Isso é triste. E então os pesquisadores perguntaram para elas, depois da entrevista, vocês gostariam de ir para o parque? Vamos para o parque. Todos aceitaram, certo? É como se perguntar ao cachorro se ele quer passear. Nenhum cachorro rejeita o convite. Então todas as crianças aceitaram, certo? Não. Apenas 1/3 das crianças aceitaram o convite de irem ao parque. A maioria queria jogar videogame. Vocês sabiam que as crianças gastam 2 vezes mais tempo em videogame do que todas as atividades externas somadas? Dos 6 aos 16 anos, o dobro de videogame do que todas as atividades externas somadas. Eu sei que é triste, mas tem luz no fim do túnel. Esse vídeo que vou mostrar agora é como uma montanha-russa. Ele começa feliz, energético, positivo e então... Oh, você vai suspirar? Mas vai terminar de maneira positiva. Pedimos a 3 gerações que respondessem a mesma pergunta. O que você fazia para se divertir quando criança? A gente colhia mirtilo, por exemplo. Ah, que fofinho. A gente plantava melancia, qualquer coisa. Uma vez eu encontrei uma placa velha bem comprida e eu acabei fazendo tobogã com ela. Deu muito certo. Eu já havia pescado alguns peixes e quando eu olhei para o lado, eu vi um urso negro só olhando para mim. Se ele começasse a me seguir, eu ia começar a jogar os peixes para ele até ele se empanturrar e não se importar mais comigo. Eu costumava bater de porta em porta até reunir um monte de crianças e a gente começava a brincar de pega-pega, esconde-esconde. Sabe, a gente construía umas fortalezas enormes, ficava cheio de criança. Era muito legal. E você, o que faz para se divertir? Videogames. Com certeza. De ficar no meu celular. Mandar mensagem, e-mails. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é assistir vídeos e jogar videogame. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro fazendo isso. Por umas 3 horas, melhor umas 4 horas. Eu também. 5 horas sem parar. Na semana passada, eu assisti 23 episódios de um seriado em menos de 4 dias. Eu me esqueço da minha casa, dos meus pais, da minha irmã, do meu cachorro. Quando estou no meu videogame, eu me esqueço de tudo. Eu acho que eu morria sem meu celular. Quando eu estou triste, eu vou pro meu videogame e tudo fica bem. É ótimo. Quando as filhas de vocês crescerem e os seus bisnetos, e essa moda continuar, o que acha que vai acontecer? Pelo jeito, eles não vão mais sair de casa? Minha filha cresceu fazendo as mesmas coisas que eu e ela gostava. Mas ver como os meus netos estão vivendo é preocupante. Será um mundo completamente diferente. Eu acho isso tão triste, porque ele está perdendo tempo da vida e um mundo maravilhoso. A natureza sempre foi parte da infância. Não deixe que isto acabe em nossa geração. Essa conexão especial com a natureza está dentro de cada criança, mas precisa ser nutrido. Bem, eu não sei qual parte do vídeo tocou mais vocês, mas o que realmente cortou meu coração é que as crianças não percebiam que aquilo que elas diziam é trágico. Uma delas disse, eu tenho um cachorro, irmã, pais, e eu me perco nos meus videogames, é como se eles não existissem. E o outro disse, eu só me sinto bem quando eu jogo videogame.
Mas não vamos acabar assim, ok? Vocês não gostaram de ver aquela criança correndo para a natureza como se ela estivesse deixando toda essa porcaria artificial para trás? Vamos trabalhar para que elas tenham uma vida melhor, com abundância de interações humanas, natureza, a alegria do plano original de Deus para nós. Este pesquisador, Dr. Nicholas Kardaras, diz que crianças que crescem com telas acabam ficando desinteressadas e desinteressantes. Se tornam chateadas e chatas. Elas não têm aquela curiosidade natural inerente às crianças, aquela capacidade de se impressionarem com as coisas e imaginação que as crianças que cresceram sem tela parecem ter. Elas não se importavam com o que estava acontecendo ao redor delas. Parece que a única coisa que as movia era uma contínua necessidade de serem estimuladas e entretidas por seus aparelhos digitais. Desinteressadas e desinteressantes. Não tinham senso de maravilhamento. Elas não se maravilhavam mais com a natureza, a criação de Deus. A mente da mídia é chateada e chata. Mas a mente de Cristo é curiosa, questionadora, tem sede de conhecimento. A mente da mídia está imersa em uma realidade paralela. Mas a mente de Cristo é desperta para as maravilhas de Deus. A mente da mídia está presa em uma prisão virtual. Mas a mente de Cristo está completamente viva. Se nós conseguirmos resgatar aquela antiga infância, que não era tão dependente assim de mídia, então as crianças poderão experimentar aquela vida abundante da qual Jesus falou. Uma vida abundante, todos, jovens e adultos. Ao acharmos esse balanço, ao experimentarmos a criação, a Bíblia, quando experimentarmos o nosso contexto social, na igreja, em nossas famílias, então veremos a glória de Deus brilhando dentro de nós. Quando Jesus, a luz da verdade, brilhar dentro de nós, ao cantarmos "Brilhe, Jesus, brilhe, ilumine a terra com a glória de Deus", então nós seremos o exemplo. Seremos aquele povo peculiar para o qual o mundo vai olhar e perguntar: por que os seus filhos são diferentes? Eles parecem tão vivos, parecem ter uma luz neles. Então haverá uma oportunidade para ensinarmos a respeito de educação e do uso correto da mídia. Queridos, vocês sabiam que o braço direito do Evangelho Eterno é a cura das nações, a cura das mentes dos nossos jovens, para que elas cresçam e floresçam e deem ao mundo esse lindo exemplo do caráter de Jesus. Quando o mundo finalmente contemplar cristãos amáveis, eles serão o melhor sermão que poderia ser pregado ao mundo. Almas se entregarão a Cristo ao vê-lo crucificado. E o nosso sacrifício, magnificando o sacrifício dele. Ao ver-nos apontando para Cristo e dizer: eu não sou escravo do meu celular. Em minha casa há regras e normas para o uso dele. E isso vai acabar transformando a vida de nossas famílias. Irmãos, que após essa mensagem vocês digam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu os desafio a encontrarem maneiras de colocar limite ao uso da mídia em seus lares. E ainda que você não tenha filhos, distribua esse material para os outros, para escolas, outras famílias. Divulguem esses vídeos. Sabe, não precisamos entrar em pânico porque Deus vai atuar em nossas crianças. Ainda que o diabo fez assim, a Bíblia diz que os corações dos filhos se voltarão ao dos pais. E então o Espírito do Senhor será derramado em nossas crianças.